Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da segunda-feira. Você já sabe, aqui na Rebotec Brasil Oficial, toda segunda-feira você tem uma live. O nosso tema de hoje é exatamente como prevenir a capilaridade no contrapiso. Rapaz, pensa num assunto de extrema importância, porque você precisa evitar ela, ainda mais falando do contrapiso, tá bom? Pessoal, quando a gente fala em capilaridade, e aí eu gosto muito de trazer à prática muita coisa, certo? Exemplificar, mostrar aí como é que funciona, como é isso. O que é esse negócio de capilaridade? É óbvio que eu estou falando aqui para pessoas de todos os tipos, certo? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já entende, já sabe exatamente. Quando fala a palavra capilaridade, você já entende perfeitamente, mas talvez tenha alguém aqui que ainda não entenda. Pessoal, eu gosto muito, quando eu falo sobre o tema de capilaridade, eu gosto muito de citar os vasos capilares. Por que isso? Porque a água, a gente já inicia com uma frase importante. Gente, é o seguinte, ó, com água você não briga, você sempre dá um destino a ela, tá bom? Por quê? Porque o que é capilaridade, né? Pra gente avançar nesse aspecto, ó, capilaridade. A umidade ali, a água, onde ela encontrar um caminho, ela vai percorrer, meu amigo, ela vai percolar. Por isso é fundamental e importantíssimo que na sua obra você evite a umidade ali, capilaridade, principalmente no solo. Porque imagina, você constrói ali a sua casa, tá tudo lindo, colocou aquele piso sensacional, gastou a grana para poder fazer, ou quem sabe você é o executor da obra e aí você tá fazendo ali, realizando o serviço, e depois de um tempo o que é que acontece? Rapaz, começa então a surgir ali manchas, começa a ficar úmido, começa a desplacar, e o que é que está acontecendo? E agora, e aí, coloca a mão na cabeça, misericórdia, o que é que vai acontecer, meu amigo? É importante demais você fazer do jeito certo, porque como o nosso grande diretor da Fábrica Nordeste, ele fala aqui, certo, Luiz Sampaio, e a gente sempre fala isso, né? Pessoal, existem 3 formas de fazer qualquer coisa na vida, mas como a gente está falando do contrapiso, para prevenir essa capilaridade no contrapiso, eu vou te dizer, existem 3 formas de você fazer do jeito certo o contrapiso: do seu jeito, de qualquer jeito ou do jeito certo. Você prefere fazer de qual jeito? É óbvio que todo mundo prefere fazer do jeito certo. E qual é então, Diego? Vamos lá. Qual é o jeito certo então para que não haja o problema de capilaridade no contrapiso? Deixa eu contar algo para vocês importantíssimo. Vou até chegar mais perto aqui para você entender. Ó, com Rebotec na massa, a água não passa. Meu amigo, você precisa adicionar o Rebotec na massa de contrapiso para que você não tenha futuros problemas, para que você não tenha constrangimento, porque chega a constranger, não é? Quando junta aquela galera e fala assim, rapaz, você fez esse serviço aqui, agora tá desse jeito. Não, meu amigo, não pode acontecer, beleza? Então, para que você previna o surgimento de vasos capilares ali no seu contrapiso, o que é que você precisa fazer na prática? Eu preciso usar o Rebotec. Meu amigo, com Rebotec na massa, a água não passa. E quando você entende isso, você faz a sua preparação da sua massa utilizando o Rebotec. Porque quando você utiliza o Rebotec na massa e você adiciona ele na massa, certo? Você vai tornar ela totalmente impermeável. Primeiro passo, você vai adicionar o Rebotec à sua massa. Qual é a proporção, Diego? Todo mundo já sabe também, mas é importante a gente citar. A proporção do Rebotec que você vai utilizar é 8% por saco de cimento. O Rebotec, pessoal, ele é medido a partir do peso do cimento. Então você precisa colocar 8% por saco de cimento. Como normalmente o saco de cimento tem 50 quilos, quantos quilos de Rebotec? 4 quilos de Rebotec para cada 50 quilos de cimento. Tá bom, gente? Então, 4 kg de Rebotec para cada 50 de cimento. Como a gente está falando de um pó de 4 kg para 50, a mistura precisa ser o mais homogênea possível. E qual é a melhor forma de fazer a mistura homogênea? É um batedor mecânico. Eu preciso, de fato, você precisa. Qual é a recomendação de fábrica? Você precisa usar um batedor mecânico para que a mistura fique o mais homogênea possível. Pó de 4 para 50 precisa estar bem misturado para que ele de fato
haja e funcione, tá bom, pessoal? Quando você for fazer a sua massa de regularização, porque a gente sabe que o contrapiso ali, existem várias formas de fazer, existem vários traços, certo? De fazer, você não precisa alterar o seu traço, tá? É importante essa informação, você não precisa alterar o seu traço para fazer ali o contrapiso. Mas é importante que você inclua o Rebotec para que não haja a possibilidade de haver a capilaridade no seu contrapiso. O Rebotec, ele age junto com o cimento. Quando você mistura ele com o cimento e os agregados ali, ele adormece, pessoal. Ele fica ali tranquilo, é o único momento que ele aceita água. Depois que você aplica ele e tem o tempo de cura, olha, importante demais você respeitar o processo, tá? Por isso é importante você e eu aprendermos o seguinte: qual é o tempo de cura? 28 dias. Ele cura junto com o cimento. Depois que ele curou com o cimento, pessoal, ele acorda para a vida, e aí trabalha para o resto da vida. Enquanto durar o seu contrapiso, você vai dormir tranquilo e sossegado, com a cabeça no travesseiro, tranquilo, porque é o seu cliente, porque é a sua casa, porque a sua obra, aquilo que você realizou com o Rebotec vai estar tranquilo, vai estar com a garantia Rebotec, porque garantia Rebotec, meu amigo, é simplesmente fantástica. A gente sabe que enquanto dura ali o contrapiso, enquanto durar o contrapiso, ele está ali atuando, ele está ali agindo. Por isso é importante demais você colocar, certo? Misturar ali o Rebotec na sua massa, tá bom? A primeira dica qual é? Para evitar a capilaridade é exatamente adicionar o Rebotec, tá bom? Outro detalhe importante, Diego, outro detalhe importante é que você precisa colocar pelo menos, e os nobres colegas sempre falam disso, pelo menos 3 centímetros, exatamente, pelo menos 3 centímetros para que o seu contrapiso fique perfeito. E aí é importante lembrar você que é necessário fazer os caimentos conforme cada área, molháveis, molhadas e áreas secas, certo? Cada um no seu caimento, tá? A norma de desempenho aí é 15575, ela diz pra gente ali quais são os percentis referentes a esse caimento, tá? Ela dá o norte pra gente, tá bom? Mas é importante de um modo geral, tá? Em áreas não molháveis, ali o nível com caimento máximo ali de 0,5%, certo? Que é a norma de desempenho 15575, ela fala isso pra gente. Já ali em ambientes molháveis como banheiro, como cozinhas, lavanderia, corredor, deve ter um caimento ali de acordo com a norma, tá? Deve ter um caimento de 0,5% em direção ao ralo ou em direção à porta de saída, tá? E aí a recomendação da norma é que não seja ultrapassado o valor de 1,5%, tá, pessoal? Então essas informações são fundamentais para que você execute da forma correta e você não tenha problema de capilaridade no seu contrapiso. No box do banheiro, o caimento deve estar compreendido também, a norma diz assim, entre 1,5% e 2,5% em direção ao ralo. Beleza? São dicas aí da gente para que o seu contrapiso não tenha problema de capilaridade, certo? Importante demais. Toda vez que você for fazer o seu contrapiso, você precisa lembrar do caimento e você precisa lembrar de que você precisa adicionar o Rebotec à sua massa. Mas Diego, e aí eu já fiz meu contrapiso e agora já estou com problema aqui, como é que eu posso resolver? Pessoal, o Rebotec ele tem 2 funções principais aí, como eu gosto de sempre dizer: prevenir ou remediar. Sempre é melhor prevenir e todo mundo concorda com isso. Com certeza. Eu já fiz e agora tem como resolver? Você vai resolver também com o Rebotec, certo, pessoal? Você, ao utilizar o Rebotec, você já exclui outra camada de impermeabilização, pessoal. Percebe? Você já não precisa mais de outra camada de impermeabilizante. E a gente está se referindo ao contrapiso, tá, pessoal? Das casas aí. Se você for falar dos contrapisos aí do contrapiso da piscina, obviamente você precisa da camada flexível por conta da pressão que existe ali, tá? Então é importante a gente abrir esse adendo aqui e citar sobre isso. Ele tem o contrapiso, a gente sabe que ele tem a função ali de nivelamento da base, a gente sabe que ele tem a função de preparar o fundo ali para o revestimento. Então quando eu adiciono o Rebotec, ele vai aceitar a pintura, ele vai aceitar que eu coloque o assentamento ali por cima, ele modifica o substrato, pessoal? Não, o Rebotec ele não modifica o substrato,
ele aceita que você coloque o assentamento ali do piso, de toda a cadeia ali. Você vai proceder como você já ia proceder normalmente, tá bom? Você já vai fazer a sua obra, você vai ganhar tempo de obra, porque ao invés, você já ia aguardar os 28 dias de cura do cimento normal, certo? Só que depois dessa cura, você precisaria aguardar uma outra equipe fazer o processo de impermeabilização. Com o Rebotec não, meu amigo. Com o Rebotec você já colocou ele ali, você já segue para a próxima etapa, que é colocar o seu assentamento, tá? Você precisa usar o Rebotec já na fundação, na viga baldrame, tá? É importante demais você já utilizá-lo ali. Recapitulando aqui, tá, pessoal? Primeiro detalhe, você vai adicionar o Rebotec. De antemão, eu já quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando a gente nas redes sociais, tá bom? Se não segue, vai lá e segue a gente aí agora, tá bom? Rebotec Brasil Oficial, @Rebotec Nordeste. E quero lembrar você, toda segunda-feira a gente está com um tema importante, um tema especial aqui, trazendo orientações técnicas para você, trazendo orientações importantes para você e para todos os que norteiam você. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra questão, pode ligar, entrar em contato com a gente, tem um corpo técnico especializado. Lembra disso, pessoal. Para a gente finalizar, vou deixar 3 coisas importantes aqui para você. Lembra disso, ó, pessoal, com água a gente não briga, a gente dá destino a ela, beleza? Se você usa o Rebotec na massa, a água, pessoal, a água não passa, tá bom? E se você já tem problema de filtração, o Rebotec ele é a solução. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Tamo junto, certo? Ó, sempre adelante, vamos para cima, para frente, para cima, porque para problema de filtração o Rebotec ele é a solução definitiva, tá bom? Lembra de beber água, porque de pedra já basta nos caminhos, né? As que estão no caminho, você não vai querer nenhuma no rim também, né? Então, aquele abraço, hein?